falar sobre pais e filhos. Eu vou começar com Tânia Zaguri. Vamos lá. Você está lançando um livro com um título ótimo, Filhos, Manual de Instruções para Pais das Gerações X e Y. Como é que surgiu o nome do livro, primeiro? Bom, na verdade foi uma sugestão dos próprios pais, né? Porque você já deve ter ouvido, né, que todo pai tem esse sonho, né? Aquela criança que está impossível e de repente diz, ai meu Deus, era tão bom se tivesse um botãozinho para ligar, desligar, um manual de instrução, como é que a gente faz? Acabamos de falar na lobotomia, também é. Na criança. É uma opção extrema, né? Não dará mas mais acho que os pais querem um botãozinho um pouquinho mais simpático, né? Pois é. Não, mas tem pais na época que fizeram coisas assustadoras. Porque tinha também o preconceito, né, de qualquer doença mental, era vista de uma maneira bem diferente de hoje. Mas, assim, esse livro, ele tem uma especificidade. É o meu 21º livro, e esse é um livro para os filhos dos pais daquela primeira vez que eu estive aqui, quando eu escrevi meu primeiro livro para pais. Tem muito tempo já, em 2006. Não, 2006 não. A primeira vez que eu vim foi em 2002. Isso. 2002. Isso. Agora os filhos desses pais é que estão criando seus filhos. E eles são diferentes, como cada geração é diferente. Gerações X e Y, por quê? Está super na moda, né? Todo mundo está falando disso. Na verdade, isso foi um estudo feito norte-americano, inicialmente para a população americana, em que antropólogos, sociólogos fizeram um estudo de amplo espectro para verificar quais são as diferenças entre a nossa geração, por exemplo, e a geração que veio depois de nós. Mas em toda geração não tem o XX e o XY, não tem o homem, a mulher... Mas não é nessa questão. Esse X é o nome que esses antropólogos deram, que acabou batendo, né, com aquela ideia, mas não tem nada a ver com a parte genética. É assim, a nossa geração... minha e sua, somos É tão gentil. Não, é assim, olha, quem nasceu até os anos 40 é chamada geração dos veteranos. Então, você não é. Eu estou batendo ali na trave, exatamente. Então você é quase a seguinte é dos baby boomers, que são as pessoas que nasceram durante a Segunda Guerra Mundial até mais ou menos os anos 60. 40, 60. Sou quase um baby. Então, viu? Boomer. Baby boomer. Sou só baby. Porque, na verdade, também essas classificações não podem ser, assim, muito rígidas. Então, eles botam de 40 a 60, de 60 a 80, mas não é uma coisa assim tão rígida. Pode ter, às vezes, porque a transição entre uma geração e outra, ela é lenta. As características das pessoas não mudam assim de uma hora para outra. Mas não tem os mutantes dentro de cada geração? Tem, ou não? São aqueles que estão entre uma geração e outra. Quer dizer, por exemplo, então, o X é quem, eu disse, até 40 são os veteranos. De 40 a 60 são os baby boomers. Depois, aí se chamou 60 a 80, que deve ter muita gente aqui, é o pessoal chamado geração X. E depois, de 80 a 2000, a geração Y. Agora já está tendo uma opção de nenenzinho aí, que provavelmente já vai ter. Geração Y aqui não tem nenhum. Tem, quem é? Tem 30 e pouco, 35. 81. Sou de 81. Não, geração... É o pessoal que está começando... É Y. É o X. Não, o Y essa geração X. Mas o Y é quem nasceu... ontem. Em torno... Não, ontem não. É do ano de 80 a 2000. Então eu sou Y. Então 81. Tá aí, então, uma porção. Ou então, a pessoa também pode ter características das duas. Porque, como diz, é um processo, né? As pessoas, eu nasci hoje, então eu vou ser assim, assim, assim. Não. São as mudanças que acontecem na sociedade que vão influenciando. Inclusive, a tecnologia também, hoje em dia, é um fator de mudança muito grande no comportamento das pessoas. Claro. Aí eu escrevi esse livro para essas pessoas que adoram isso aqui, Jô, mas não gostam muito daquilo ali, não. Não gosta de livro?
Livro não gosta tanto, gosta mais disso aqui. Então, eu tentei escrever... Uma coisa é extensão da outra, né? Isso que eu acho, né? Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, a geração Y é uma geração que é chamada de nativos virtuais. Eles nasceram já em pleno, né, a expansão da internet, banda larga. Então, eles têm características específicas. Você, desculpa se eu vou te interromper por favor. Mas é porque tem coisas que me vêm à mente. Claro. E que é o seguinte, geralmente os pais se espantam com a habilidade que os filhos têm diante de um computador. Exato. Parece que ele já nasce sabendo, etc. e tal. E eu não tenho essa facilidade. Isso não se deve muito mais a um bloqueio que as gerações anteriores têm em relação àquele que as imóveis chamavam de complexo de Frankenstein, que a máquina vai acabar destruindo vai dominar, a gente. Vai matar a gente. Então, a pessoa bloqueia e não quer entender que se tem porque é tudo muito fácil, é tudo feito para criança. É muito interativo, né? Quer dizer, tem uma casinha, começou... você clica, você sabe que vai entrar na pasta da casa, né? Quando começou, não era tão fácil assim, né? Não, estou falando. Mas agora, dessa geração, claro. Geração Bill Gates e Steve Jobs. É o X e Y. E agora eles estão começando a ter seus filhos. Então, eles são pessoas que são acostumadas a fazer tudo rápido e muitas coisas ao mesmo tempo. Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, as gerações anteriores não têm a dificuldade tem um certo por causa de um bloqueio, a porque não é tão ser fácil. Algumas pessoas que têm características assim, específicas. Porque, veja bem, o fato de você pertencer a uma geração não quer dizer, obrigatoriamente, que você vai se comportar todo mundo igualzinho, porque é daquela geração, como robôs. Claro. Mas o grosso daquela geração tende, por exemplo. Os veteranos têm esse bloqueio. Mas é um medo, é um preconceito, digamos assim. Aí diz assim, nossa, como é que ele já sabe? É só olhar a tela, ler o que está escrito ou ver o... Agora, pensa bem, um neném hoje, outro dia eu estava no aeroporto e passou um nenenzinho de 1 ano, que estávamos todos atrasados, como sempre, né, quem vive em aeroporto, estávamos esperando horas e a mãe não sabia mais o que fazer com aquele bebê lindo, mas ele não sabia nem falar ainda. Ele tinha 1 aninho e pouco, estava andando ali... Aí ela não sabia mais o que fazer, pegou, deu o celular para ele brincar. Agora, imagina uma criança que nem sabe falar, o que ele fez? Ele pegou o celular e ele já tinha as seguintes aprendizagens. Abriu certinho, começou a digitar lá um número fictício e botou aqui, depois ficou querendo dizer alô. Ele já sabia primeiro. Ele não falava, porque eu percebi, eu fiquei observando bem. Ele falava de alô. Levou mais 1 ano para falar lô. Mas não, veja bem, é um gênio. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o entorno dessa criança já é tão tecnológico que, para como a gente achava normal ter fogão em casa, quer dizer, menos o nosso amigo ali, né? Agora, essa senhora era uma deficiente. Para criança, convenhamos. Deu um celular para a criança de 1 ano... Então, e meio sem saber ela já não é a primeira vez que ela dá. Não, já deu. Ela botou a criança, toma o celular. Então, João, é por isso que eu escrevi o livro, porque os pais de hoje, eles têm muita pressa. Então, porque eles são de uma geração que aprendeu a fazer tudo rápido. Pega um computador, em 2 segundos você está ali com Google e com pesquisa, né? Nós já somos de uma geração que tem mais paciência. Mas, então, para educar os filhos... Você é uma pessoa paciente? Eu sou bastante. É mesmo? Sou. Tudo bem. E não é ansiosa? Bom, ansiosa depende da circunstância. É ansiosa. Como eu também, nós todos, aliás. Ansiedade, eu acho que é uma característica bem... Mas eu sou paciente, não são controversas essas duas, né? Mas é paciente em que sentido? Paciente do doutor ali? Não, paciente do paciente. Paciente dele ainda não. Agora, eu estou achando interessante que é o seguinte, manual de instruções. Aí tem aqui um capítulo que eu acho da maior ousadia, que é o seguinte, para não errar. Como saber qual a melhor hora para a criança ir dormir? Como é que se resolve isso? Porque, na minha impressão, eu desde que eu era geração, sei lá... Baby boomer. Ou antes do baby, que eu me lembre, eu no colégio interno, com 9 anos, 10, eu virava na cama para ficar lendo até as 2 da manhã, pegando a luz do corredor.
eu nunca consegui dormir cedo. Não adiantava. Eu acho que é uma coisa meio biológica. Então, Também. que conselho você dá para que horas a criança deve ir dormir? Na verdade, é o seguinte, esse livro não é um livro assim de dicas. Eu dei um formato a ele entendi, claro. adequado para os pais que ficam assim. O que é mais confortável? Eu deixar meu filho dormir até 2 da manhã, desde que ele fique feliz e eu também possa ver meu filme, minha novela, que é isso mais ou menos o que está acontecendo hoje. A criança pequena, ela tem algumas necessidades biológicas importantes. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não deve dormir menos do que 8 horas por noite. Quantidade né? de sono, claro. Então, a hora de dormir pode variar, mas a quantidade de horas de sono é importante até para o hormônio do crescimento poder fazer a sua força, para tudo, até para recomposição mesmo. Isso é porque tem sempre pessoal que diz, não, a pessoa vai envelhecendo, dorme menos. Então eu não consigo envelhecer, porque eu não consigo dormir menos. Eu tenho, quer dizer, posso dormir 6, 7 horas, mas o ideal é 8 horas. Isso é pessoal, claro, isso é muito pessoal. Mas é claro que, por exemplo, o que eu quero mostrar nesse livro, por exemplo, eu trato de temas que são os temas que mais perturbam as famílias hoje. Esses esse é um jovens, deles. Porque o pai, na verdade, ele quer o que é confortável para ele, porque ele é de uma geração que tem essas características, né? É uma geração mais que aprendeu a ser mais individualista, que aprendeu a saber mais dizer o que ela quer, né? Eu quero assim, eu gosto assim. Então, você vê hoje que, muitas vezes, uma necessidade de uma criança é esquecida em função disso. Agora, ou negligenciada. Eu quero aproveitar tem consequências. Para perguntar, Lei da Palmada, tem um projeto da Lei da Palmada. Você foi criada com palmada? Não. Não. Alguém aqui da plateia, da geração XY, foi criado com palmada? Olha, Jô, bater é uma coisa muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Mas palmada braba ou... É? Braba mesmo? Vê como é que dá persiste? Ai, porrada? Sua mãe está ouvindo isso. Não, então há uma diferença de fazer... Mamãe faz pam-pam e tirar o cinto. Na verdade, assim, até um determinado... Falando assim da história da educação no Brasil e no mundo, até mais ou menos os anos 40 do século XX, 50 no máximo, era considerado um método pedagógico bater. Mas no colégio já se chamava de castigo corporal e já havia movimentos violentos contra, pelo menos no Brasil. Na Inglaterra continuou até sei lá quando, vara de marmelo. Mas aqui também se batia muito. Eu levei cascudo de professor. Reguada na cabeça, eu levei. Mas isso não era... dava uma cocadinha, croque. né? Vai tomar croque, hein? E pum, tomava. Você merece, diferente. Não, mas eu não aprontava. Estou falando no geral. Você tomou cascudo, professor? Eu tinha uma professora que era braba, ela dava reguada na gente. E olha que eu era super quieta, eu era timidíssima. Mas eu falava tão baixo que ela batia em mim por isso. E você não dizia para sua mãe? Sua mãe... Fala alto. Escapava, né? Não, eu era muito tímida para falar para a mamãe. Mas isso aí é um erro. Foi um erro. Por isso que eu fiquei assim, né, Jô? Você ficou ótimo, imagina. Agora, você falou geração X e Y. Usando esse tipo de nomenclatura pelo alfabeto, o Bira seria que geração? A, B... Eu acho que ele é do Baby Boomers. Ou... Baby Boomer? Quantos anos ele tem? Eu não sei. Ele tem o quê? 40? O Bira... o Bira, desculpe. Você estava pensando Eu estava pensando... Do Berico. No Berico, você viu o susto dela? O Bira, desculpa. É dos veteranos. Bira, você é de 1932. 4. Ele é dos veteranos. Mas ele está em grande estado, não está? Mas os veteranos são ótimos. Precisa ver ele acordado. Ô, Tânia. Sim, querido. Esse negócio da lei, como lei da palmada, quer dizer, se o pai dá uma palmada no filho, o filho pode processar. Isso não pode levar a uma tirania dos filhos? Dos filhos em relação aos pais? Pode sim.
Agora, veja bem, o Eu estou legislador... falando como uma coisa totalmente justificada. Claro, que o pai... lógico. A verdade é que a gente sabe o seguinte, é muito difícil, né, a gente ser contra uma lei que evita que crianças sejam quase que massacradas, como existe. Mas essa lei né? já... Quer dizer, a lei em si já existe. Né? Na verdade, a lei já existe aqui no Brasil, claro. É. Mas o que eu digo assim, tem muita gente contra, tem muita gente protestando. Eu, pessoalmente, acho que ela abre a possibilidade disso que você citou, sim. Por quê? Porque ela, embora não seja uma lei que de imediato vai prender o pai que bate, ela foi feita pelo legislador que está preocupado com as crianças que são espancadas, torturadas, queimadas com cigarro. É o curador de menores que vê isso acontecer. Então, isso é que motiva essas pessoas a fazer esse tipo de lei. Agora, ela tem essa contrapartida, sim, que você está colocando. Mas aí depende da aplicação, não é? Exatamente. Quer dizer, uma juíza vai ver que esse menino, não. Esse menino, não, meu filho, você desculpa, mas seu pai não é nenhum carrasco. Porque não é só a criança que pode denunciar o pai, pode ser o vizinho. O meu medo dessas coisas é que a gente está criando um estado assim muito policialesco, né? Tudo agora está virando lei. Não pode falar isso que dá prisão, não pode falar isso, não pode fazer uma piada, porque pode ser preso, né? Todas essas leis, elas, de certa maneira, elas acabam ficando um pouco no papel. Né? Porque não tem supervisor para um Brasil de 190 milhões de pessoas. Agora, projetos assim como projetos de ensino modernos, como aquele da criança solta no colégio, como é que chamava, meu Deus? Summerhill. Aquilo é positivo? Olha, já foi aprovado, foi reprovado? Como é que fica? Na verdade, digamos que essas digamos, propostas inovadoras e de vanguarda, elas têm o grande mérito de tentar uma coisa nova. Claro, né? Claro. Agora, o que é perigoso é a gente pegar uma experiência e transladar ela para todo um universo, que é uma coisa que se faz bastante aqui no Brasil. Né? Você implanta, às vezes, uma coisa que ainda está em estudo. Os próprios administradores de Summerhill fizeram uma revisão na sua linha. Não é mais... Porque, por exemplo, em Summerhill só entrava crianças de alto poder aquisitivo, que tinham sido ejetadas de todo o sistema por serem muito irreverentes, muito... Bom, até mais do que irreverentes, né? Impossíveis. Né? Algumas eram bastante inteligentes, outras eram realmente pequenos vândalos, né? Sem limite e tal. Enfim, e ali eles tinham a ideia de criar um lugar em que todos poderiam fazer tudo o que quisessem. Bom, porque a partir daí eles iriam se encontrar. É uma ideia mais ou menos assim. O Rousseau, o filósofo Rousseau, na época já pensava em algo assim, de soltar a criança na natureza. Ele tinha aquela ideia do bom selvagem, né? Eu não sei se ele tinha tanta razão, né, Jô? Porque eu também acho, sabia? Eu não acredito que todo homem nasce super anjinho, super bonzinho, e depois é a sociedade que estraga ele. Pelo contrário, eu acho que a sociedade impede muita coisa. Claro que a gente ainda está caminhando, né? Tem uma história do Rousseau, que ele estava num restaurante, enfim, e que veio o dono e disse assim: o senhor me fez eu criar o meu filho de um jeito que ele ficou um selvagem, uma coisa insuportável. Aí ele falou assim: meu amigo, isso é para escrever, não é para usar na prática. Pois esse é que é meu medo, né? Porque você tem, por exemplo, nesse livro, eu trato de alguns assuntos, estava te dizendo, eu só queria voltar a isso porque eu acho importante, coisas que vão acontecendo. Por exemplo, hoje é normal que os jovens estejam refazendo a sua vida como estão. Isso foi um progresso, né? A gente não deu certo numa relação, vamos tentar outra. Então, o que acontece hoje é que as crianças também estão expostas à vivência com meios irmãos, com famílias que estão em mutação. Verdade. E eu, então, botei um capítulo também sobre isso, que é uma coisa fundamental. O adulto que está buscando a sua felicidade não pode esquecer que tem crianças em suas mãos. Então, tem um capítulo como conviver com os meios irmãos, porque a criança hoje ela sofre com as novas mudanças que... Por exemplo, você se apaixona por um meio-irmão que veio de um casamento anterior do atual companheiro da tua mãe, ou vice-versa. De repente, aquilo acaba e aquele meio-irmão vai embora e some da vida dele. Ou então você ficou grávida porque foi naquele médico que está foragido. Pois é.
Que coisa absurda. Terrível, Como é o né? nome? Eu não me lembro. Ah, não, né? Não é nem para lembrar, não. Hein? Que médico. Delmaci. Isso aí. Que coisa, né? absurdo. Bom, Mas, aquilo enfim, deve ter uma doença ali. Então, eu procurei incluir isso, incluir também a convivência com as mídias, que é fundamental para a criança pequena. Como você falou, a mãe deve ser meio louca, que deu o celular para a criança ficar brincando. É uma Claro. deficiente mental, uma dúvida. Mas, enfim. Então, mas tem muitos pais que, às vezes, para ter seu sossego, deixa a criança ficar horas jogando joguinho eletrônico, horas zapeando, né, na internet. Fica comportado, né? Mas depois o que acontece a gente não E sabe. tem umas que colocam o filho no forno, que o forno, depois nunca mais o menino consegue ter um fogão na vida, como aconteceu aí com o Marcos Baú. Eu quero agradecer demais a presença sempre brilhante aqui da Obrigada. Tânia Zaburi. O livro é lançado pela Record. E tem um dedicatório Filhos, para um você. manual de instruções. Com uma dedicatória. Muito verdadeira. Obrigado mesmo. Obrigada, Obrigado. querido. Daqui a pouco a gente volta.